vocês realmente foram doutrinados para ter essa percepção. Se eu e o Miorinho aqui trouxéssemos uma perspectiva fortemente marxista para o nosso discurso, rapidamente vocês se adequariam e aceitariam. Por exemplo, é muito fácil, e isso também foi trazido pelo Olavo dentro do campo da direita, de eu falar aqui, temos que fazer a guerra cultural. Ocupar espaço, guerra cultural. Porque vocês foram doutrinados para seguir dessa maneira. E apresentar isso aqui pra vocês causa até dor no cérebro. E se tá aqui até agora, tá doendo. Eu sei que é o Hayek e o Hofbauer, por exemplo. Sim. Existe uma divergência sobre o cálculo econômico, sobre a noção de informação entre Hayek e entre Hofbauer. E existe essa divisão na própria escola. E o próprio Mises, na época, dizia, olha, nem... Pô, os dois estão certos, pô. Deixa pra... Tá tudo bem, tá ligado? Tipo, porque o Mises sabia que essa discussão sobre informação, ele nem queria entrar pra ver quem é que tava correto nos meandres, tá ligado? Ele só, na conclusão, todo mundo tá certo. Todo mundo tá aqui na conclusão do cálculo econômico, tá todo mundo certo. Mas existe uma divergência proclamada por ambas as partes. Tanto pelo Hayek, tanto pelo Mises. E pelo Mises não, pelo Hofbauer. E essa diferença tanto existe que hoje nós diferenciamos a escola austríaca que vai seguir hoje o Hayekianos e o pessoal que vai seguir a escola austríaca no sentido que, para eles, pro Hofbauer, misesiana, né, pro Hofbauer que fez essa divisão, um pouco enviesado, mas tudo bem, porque ele acha que tá certo. E eu acho que ele tá certo. Que é a escola misesiana que segue por Hofbauer e os demais americanos que vão seguindo essa escola. Existe essa divisão. E eles sabem que existe essa divisão e para eles tá tudo bem. Pro brasileiro, aqui no Brasil, quando a gente vai apresentar isso, nós somos maus e então quer dizer que só vocês estão certos? Se você quiser levar para esse discurso, sim, não tem problema. Mas a divergência e o que nós estamos clamando aqui é o Amoedo tem uma perspectiva marxista e tenta imbuir a escola austríaca nisso. É possível? Essa é a discussão. Tá certo? Essa é a discussão. Quais são os problemas disso? Temos que descobrir e estamos apresentando. Mas não existe... E o Brasil tem muito essa parada, tipo... parem de brigar. Isso é noção... E eu sinto informar para as pessoas que isso é uma noção familiar. Quando você vê dois adultos discutindo num campo teórico e você diz, parem de brigar, você está se referindo, infelizmente, à sua criação em casa. Você acha que é seu pai e sua mãe, seu tio e seu pai discutindo. Por favor, parem de brigar, isso é feio! Vamos se juntar, gente! Vamos fazer a família prosperar! Isso é uma perspectiva familiar. Quando você vê dois adultos discutindo e a sua primeira afirmação é essa, se juntem, virem um só, tragam uma família libertária. Isso é uma perspectiva pessoalista e infantil. O que nós estamos apresentando são divergências e ao menos dizer pra vocês, tem esse lado aqui que pode ser seguido e tem esse lado aqui. Vocês, muitos de vocês que estão ouvindo aqui, preferem a perspectiva marxista. E veja, tá tudo bem, no sentido em que vocês realmente foram doutrinados para ter essa percepção. Se eu e o Miorinho aqui trouxéssemos uma perspectiva fortemente marxista para o nosso discurso, rapidamente vocês se adequariam e aceitariam. Por exemplo, é muito fácil, e isso também foi trazido pelo Olavo dentro do campo da direita, de eu falar aqui, temos que fazer a guerra cultural. Ocupar espaço, guerra cultural. Para vocês, isso que me deixa impressionado da efetividade do Gramsci e do Paulo Freire, para vocês... Até o Olavo precisou recorrer não só isso de marxismo para ser... Não só isso. Pro brasileiro, esses conceitos são óbvios. Tu entende? Sim. É óbvio. Ele não precisa aprender o que é guerra cultural. Pra ele já é adequado. Basta ver quantas pessoas no discurso público de diversos grupos que nunca estudaram esses assuntos e eles firmemente, inclusive eu fico até impressionado, eles conseguem desenvolver o conceito e falar como agir sem ter estudado o conceito. Ou seja, isso tá tão impregnado na psique dele, na consciência dele, que ele não precisa nem que se explique o que é guerra cultural. Sim. Isso, pra um americano que recebeu o Gramsci, ele teve que ler todas as obras do Gramsci pra entender. Sim. Por exemplo, da onde veio essa parada da guerra cultural, porra? Vem da discussão do Gramsci sobre o americanismo com o Fordismo. O que é o chamado quinto livro do Gramsci, publicado aqui no Brasil pela editora Boitempo? Nesse livro, ele vai tratar como se houvesse um certo nível de poder subversivo da opressão, da agressão que não é vista, que é implícita.
ele vai tratar a noção da implicitude como a ferramenta central da opressão. Quanto mais implícita, quanto menos você é capaz de se livrar dela, então pior ela será. É melhor que você seja um escravo sabendo do que um escravo sem saber. Essa é a discussão efetiva do Gramsci. O que o Gramsci vai apresentar? Que o americanismo, que o fordismo são formas de opressão. São mecanismos de opressão. Você trabalha sem se perguntar o porquê. Você trabalha implicitamente sugerido por esse regime. O American Way of Life, a forma americana de viver, o sonho americano, implicitamente, sem que você perceba, oprimem as suas decisões, lhe motivando a agir dessa forma. Isso, pro Gramsci, é o que fundamenta o porquê a ditadura mais ferrenha que os soviéticos fizessem poderá ser muito melhor do que o regime mais democrático dos Estados Unidos. Porque um tem a opressão implícita e o outro a opressão explícita. E é sempre melhor que seja explícita, porque o homem sabe contra quem ele vai se rebelar. Se você entende isso, opa, então calma aí. A noção de guerra cultural vem do fato de que é necessário lutar contra esses elementos implícitos que estão contidos na minha cultura. Que eles são os meus opressores. Eles são os que estão lutando contra mim. Esses elementos que os marxistas colocaram, eles fazem com que tudo seja marxista. Todo mundo seja marxista. Eu vou lutar contra ele. E pra vocês isso é uma verdade. Sinceramente, isso é assustador, velho. Juro pra tu, velho. Eu tava vendo o pessoal da Liga Nerdola conversando sobre isso, tipo, sobre guerra cultural. E, tipo, a capacidade que eles têm de entender o que tem que ser feito na guerra cultural sem nunca ter acessado um livro sobre isso é impressionante. Impressionante. Porque, pra mim, que fui um mau aluno, cara, guerra cultural pra mim é muito difícil, velho. Eu tive que escutar. Tu lembra? Eu fiquei 9 meses ouvindo a Boitempo todos os dias, 16 horas, 12 horas por dia. Até eu entender o que era uma porra de uma guerra cultural. Pra eu entender o que é um burguês, foi muito tempo, velho. Pra mim até hoje é confuso. Proletariado, pra mim até hoje é confuso. Sim. Pra essas pessoas é explícito de dado. Tá ligado? Tipo, é muito claro pra eles. E eu tenho certeza que eles foram bons alunos. Não me resta dúvida sobre isso. Porque o bom aluno nesse sentido foi o que captou melhor a mensagem passada. Sim. Tá ligado? Tipo, eu, por exemplo, eu sempre estranhei, eu nunca vi, nunca participou da minha infância, a professora falar: não me chama de tia, me chama de professora. Eu não vi isso, tá ligado? Sim. Mas eu vejo esse pessoal hoje no YouTube da direita muitas vezes fazendo esse tipo de crítica, tipo, não, você tá na discussão assim, quem esse professor acha que é? Ele acha que ele é pai da pessoa, O próprio Vilca Leão lá e tal, tipo, o pessoal tem muito essa consciência, tipo assim, esse professor tá achando que é quem? Que é pai? Que ele é tio? Não, ele é professor, ele tá exercendo um cargo institucional e ele precisa exercer esse cargo institucional da maneira mais adequada possível para se manter o status quo da lei, tá ligado? Uhum. E pra essas pessoas isso é óbvio. Sim. Isso é óbvio pra elas, velho. O Paulo Freire é óbvio. É óbvio, é uma verdade dada. Sim. Tá ligado? Essa noção de tipo, o que o professor tem que fazer na sala? Ele tem que promover a crítica. Caralho, as pessoas falam muito isso, velho. Não, o professor tem que apresentar a possibilidade da crítica. E tem que ser algo inclusivo. Imparcial, inclusivo, crítica. Cara, isso tá na boca das pessoas da direita pra caralho. A escola sem partido é essa própria noção. Imparcial, seguindo o status quo, seguindo a lei, a favor da crítica, tá ligado? O movimento diferente que exista, mas somente o próprio Paulo Freire e um marxista pra defender que aquele bichinho de 8 anos tem tanta capacidade quanto um professor de 40 anos na área. A verdade é que o establishment, quando ele se tornou marxista, de muitas formas, ou pelo menos não marxista, né?
que é pra mim, é ainda pior do que se tornar marxista. Porque não é anti-marxista, é não marxista. Ficou claro que eles passaram a estar do lado do Paulo Freire contra esse regime atual. Mas isso é temporário. Entende? Eles querem implementar eles mesmos o oposto. Você falar que, tipo assim, eu vou até complementar minha fala anterior. Que antigamente, quando um aluno era capaz de discutir com o professor, ele era tirado da escola. Ele ia estudar em outro lugar. Sim. Você é um gênio. Sim. É um gênio. Sim. Tipo o Gauss. O Gauss fez algo na sala que o professor não entendeu. Irmão, sai daqui. Sim. Veio o mecenas e financiou o cara. Irmão, tu é um gênio. O cara que consegue divergir do professor de maneira concreta, real. Irmão, tu não tá nessa sala aqui, não. Vai pra outra. Sobe de sala. Tá ligado? A minha irmã... Até que alguém não consiga discutir com você. Até que consiga discutir com você. A minha irmã subiu... A minha irmã foi aumentada de sala 3 ou 4 vezes. Porque ela tava numa sala que não fazia sentido. Tá ligado? Uhum. Porque ela divergia do professor e fazia e tal. E, tipo, não parecia aluno dali, tá ligado? Sim. Pra essas pessoas, todo aluno deveria ser assim. é assim, tá ligado? Uhum. Mas é assim por qual motivo? Não é porque você é gênio, não, meu querido. É porque você, quando você tem 8 anos de idade, você não tá tão corrompido pelo capital. A sua visão é meio que pura sobre as coisas. E o professor, o tio, a tia, ela tá ali pra apresentar pra você a perspectiva da burguesia e instruir você pra quando você chegar lá na frente, você tá completamente ideologizado. E aí, nesse momento, não tem mais como discutir com você. Você vai ser um votante, você vai querer ser um burguês, você vai estar completamente corrompido. Agora, a perspectiva marxista acredita que tem que se impedir essa corrupção. Fazendo o quê? Promovendo outro tipo de corrupção, que é guiando você para o materialismo histórico dialético. Não é surpresa que grande parte de vocês acreditem facilmente e diretamente na noção marxista. Porque vocês foram doutrinados para seguir dessa maneira. E apresentar isso aqui para vocês causa até dor no cérebro. Alguns de vocês, ouvindo isso aqui diretamente, esses 42 minutos aqui... Só fecha. Já fechou antes. E se tá aqui até agora, tá doendo. Eu sei, tá doendo. Você vai escrever assim, pô, Malboro, ô meu irmão, Malboro, faz um conteúdo mais leve aí, porra, que não deu aqui não, velho, que minha cabeça tá doendo, velho. Sim, porque nós estamos atacando certos afetos que foram constituídos na cabeça de vocês como conhecimento. Isso vai doer mesmo, tá normal. E veja, repito, o problema não é vocês gostarem não é você seguir o Trezotão. O problema central é você não saber o que você tá defendendo. Você não sabe o que você tá defendendo. Você não sabe o que o Trezotão tá apresentando. E você não sabe o que ele tá defendendo. E a dúvida é se o Trezotão sabe, porque da última vez que me chamou de marxista, ele disse que não era. Então nem o próprio Trezotão tem noção disso. E aí vocês, por exemplo, atacam todo mundo que discorda de vocês e tem diploma. Mas muitos de vocês seguem o Amoedo por causa dos diplomas que ele diz que tem. Vocês entendem? Pra vocês, a contradição é só do outro. Sim. Aqui dentro é aceitável. Aqueles que eu concordo é aceitável. Lá fora não é aceitável. Isso é qualquer marxista faz, cara.